Bom, nessa aula eu quero falar a respeito do lugar da dedicação na vida cristã. Como disse Dallas Willard, graça é o oposto de mérito, não de esforço. Muitas pessoas têm distorcido o entendimento da graça para justificar uma vida relapsa, sem que ela expresse a dedicação e o esforço que o Novo Testamento nos ensina para viver de uma forma agradável a Deus. Mas acredito que essa equação tem que ser devidamente aqui explicada e construída, né, para que a gente de fato compreenda o que é e também o que não é a graça na vida cristã e como ela impacta ou não a questão tanto da dedicação como do esforço. Bom, sabemos que a graça ela se experimenta e continua sendo experimentada mediante a fé. Falamos que alguém pode cair da graça justamente porque pode perder a fé. Agora, vamos falar da fé que nos faz permanecer na graça. A fé, segundo as Escrituras, ela tem uma confissão, tem que crer no coração, falar com a boca. A fé tem uma visão. Moisés ficou firme como quem vê o invisível. A fé é a convicção do que não se vê com o olho natural, mas que se enxerga com olhos espirituais. Ela tem uma visão. E Tiago diz que a fé tem obras. Nós vamos trabalhar um pouco mais a questão das obras, principalmente no sentido de boas obras na próxima aula, né? Mas quero adiantar, se a fé tem a sua confissão, a sua visão, as suas obras, né? Se ela não tem confissão, ela não é fé. Se ela não tem a própria visão de enxergar a materialização do que Deus falou, ela não é fé. A pergunta é, se ela não tem obras, por que seria fé? Nós precisamos entender que não há nenhum problema com a performance na vida cristã. O único problema é se a performance nos leva a uma conclusão errada de que então nós podemos nos gloriar daquilo ou de que temos algum crédito por aquilo, né? Ou, como diz o livro do Apocalipse, quando a performance substitui a paixão. O Senhor fala com o anjo da igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:2, diz: conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Para mim, é que são níveis distintos de produtividade. Conheço tuas obras, já fala de uma igreja ativa. Labor, já fala do nível cansaço. Perseverança, é o que, quando reunido com a minha liderança, muitas vezes a gente chama aqui do nível sangue nos olhos, faca no dente. É vamos cair para cima com ou sem vontade, com ou sem sentimento. É dedicação no último nível. Agora, Deus diz: eu conheço tudo isso. Mas ele diz: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o problema não é que haja dedicação. E quando você olha a igreja de Éfeso, era uma igreja de alta performance. Não importa se você olha pela lente do relato do livro de Atos, pelas menções do que nós lemos na própria carta aos Efésios, pelo que o livro do Apocalipse está dizendo, o próprio Senhor Jesus, ou pela lente da história. Eles eram uma igreja de alta performance. Mas nós precisamos entender que a performance não é um problema, desde que ela não nos leve a nos gloriarmos e nem tampouco a usarmos isso como um substituto para outros elementos essenciais da vida cristã, né? E entender a graça não significa não se dedicar. Significa saber que a nossa dedicação não nos faz merecedores de nada, mas que a graça que nos tornou merecedores de tudo precisa nos levar como consequência a nos dedicarmos ao Senhor. Então, eu quero falar a respeito de, né, algumas verdades, como o lugar do esforço na vida cristã, a importância da diligência, da dedicação, o esforço no próprio ministério. Então, vamos entender como essas afirmações bíblicas elas se conciliam e não contradizem a manifestação da graça de Deus. Em Atos, no capítulo 24, no versículo 16, nós vemos que Paulo afirma: por isso também me esforço, por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Aqui Paulo fala sobre consciência pura relacionada ao esforço, ele está falando sobre conduta, ele está falando sobre comportamento. Ele não estava dizendo que o seu esforço garantia nenhum tipo de purificação, de justificação diante de Deus. Mas ele está dizendo que o Deus que purificou a sua consciência agora esperava dele a dedicação e o esforço de conservá-la dessa forma. Isso fala do aspecto da responsabilidade humana. Não estamos falando de algo que substitui aquilo que Deus fez de forma alguma, né? O apóstolo Paulo também falava do seu esforço em relação à proclamação do evangelho. E o exercício do ministério é debaixo da graça e dos recursos da graça de Deus. Mas graça e esforço não são incompatíveis, desde que a gente não entenda, né, de forma errada, que o esforço nos faz merecedores de algo. Então, Colossenses capítulo 1, verso 29, Paulo diz: é para esse fim que eu me empenho
esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então ele fala não só de empenho, mas ele fala de se esforçar o máximo possível. Agora, o fato de ele se empenhar e se dedicar não significa que ele está excluindo o Cristo da história. Ele diz segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Assim como quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Né? Jesus está dizendo, sem ele nós não podemos fazer nada. Mas ele está dizendo que nós vamos fazer com ele. Não é ele também fazendo sozinho, sem a gente. Aqui Paulo está dizendo, eu me esforço. Né? Ele está dizendo, eu me empenho. Mas há um poder de Cristo, há uma graça. Nós precisamos entender que a graça ela não substitui o esforço e a dedicação. Ela deveria turbinar o esforço e a dedicação na nossa caminhada cristã. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que o mesmo Paulo que entendeu essa verdade, ele também promovia a mesma verdade, o mesmo entendimento aos irmãos. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, eu vou ler Almeida Revista e Atualizada, Paulo diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Né? Essa palavra traduzida como um esforço diligente, spoudazo no grego, significa apressar-se, esforçar-se, empenhar-se, ser diligente. Algumas versões como a Nova Almeida Atualizada, né, apenas disseram fazendo tudo. Né? Isso fazendo tudo é lógico que fala de dedicação, mas talvez a palavra dedicação não seja tão bem percebida na disposição de fazer tudo, né, como essa ideia de esforço, de empenho e dedicação que a Almeida Revista e Atualizada nos apresenta. Então Paulo cria não apenas que essa era a forma dele viver o Evangelho, mas ele cria que essa era a maneira como os outros deveriam viver o Evangelho. Né? Algo que nós precisamos entender, eu falei disso na última aula, que uma pessoa uma vez me indagou e falou, pastor, eu não entendo o seu esforço e a sua dedicação, parece que o senhor está sempre tentando merecer alguma coisa. Eu falei, essa é a sua lente errada. Eu falei, se eu entendo que graça é favor imerecido, nada que eu faço me tornará merecedor. E foi quando ele fez a pergunta que eu mencionei na última aula. Então, por que o senhor se dedica tanto? Né? E eu apontei para cima em direção ao céu, referindo-me, né, a Deus, e falei para ele, porque ele merece. Sabe, nós precisamos entender que o fato de que o nosso esforço não nos faça merecedores não significa que o Deus de toda a graça que não nos alcançou não mereça o melhor de nós. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, a Bíblia diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressão, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, ele não está dizendo que a nossa dignidade é que nos faz merecer o Evangelho. Ele está dizendo que é a chegada do Evangelho por graça, né, como favor imerecido, que precisa agora gerar um padrão de dignidade na nossa conduta. É a dignidade do Evangelho. É o que o Evangelho merece, é o que Deus merece. Não é a gente viver de forma digna para merecer alguma coisa. É a gente corresponder à dignidade do próprio Evangelho e do próprio Deus que nos alcançou com o Evangelho. Vamos falar um pouco sobre a importância da diligência. Em 2 de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 5, ele faz uma afirmação que eu, durante muito tempo, passava na leitura assim, sem perceber muito rápido. Ele diz assim, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento. Ele vai seguir aqui uma lista, concentrando todos os seus esforços. Na Almeida Revista Atualizada, a tradução desse texto foi assim, por isso vós, reunindo toda a vossa diligência. Né? Aqui nós temos spoud, né? A palavra que é a raiz da outra que mencionamos anteriormente, spoudazo, que significa afobação, pressa, ansiedade, diligência, ansiedade em executar, promover ou empenhar-se por algo, fazer com toda diligência, interessar-se com muita seriedade. Né? Nós temos, por exemplo, a declaração da NVI, a nova versão internacional, dizendo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Né? Nós temos a nova versão transformadora NVT que diz, diante de tudo, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Então, mais uma vez, nós vemos aqui o lugar do esforço e da dedicação. Né? Depois dele falar isso, né, que nós
precisamos concentrar todos os esforços para acrescentar a nossa fé, a virtude o conhecimento o domínio próprio, é o domínio próprio perseverança, perseverança a piedade a fraternidade o amor. Ele diz, porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais. Ele diz, força para trazer, mas ele depois fala de progressividade, aumentando cada vez mais, né? Ele diz, porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais farão com que vocês não sejam inativos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, se esqueceu da purificação dos seus pecados. E diz, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim jamais tropeçarão. Dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O lugar do empenho não é para entrar na vida cristã no reino de Deus, é para simplesmente dar continuidade àquilo que Deus começou e não comprometer aquilo que nós recebemos. Quando a gente faz distinção de porta, caminho e alvo, a gente entende que esforço e diligência não são os grandes requisitos para que se passe a porta. Mas, obviamente, para ao longo da jornada e do caminho, são ferramentas, né, não apenas importantes, como também necessárias. A Bíblia também fala, né, a respeito de uma diligência, aquela diligência que nos mantém na fé. Em Hebreus, no capítulo 6, nos versículos 11 e 12, nós lemos, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Até o fim, empenho em toda a jornada, em todo o caminho, para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Ao meio da revista e atualizada, diz assim, desejamos que cada um mostre até o fim a mesma diligência, e diz, para que não vos torneis indolentes. O indolente é o oposto do negligente, né? É alguém, né? O preguiçoso, ele faz o corpo mole, não se dedica, ele não dá o melhor de si. E é isso que nós precisamos entender, exatamente esse contraste que está sendo apresentado. A forma de se viver a vida cristã é com diligência, é com dedicação. A Bíblia também fala a respeito de esforço no ministério, né? Essa é uma outra área que nós também precisamos reconhecer. Aliás, eu gosto da forma como Paulo apresenta o que a gente pode chamar aqui de um equilíbrio, né, entre o reconhecimento do próprio apóstolo, do que Cristo fez por seu intermédio, e ao mesmo tempo do seu esforço. E não são coisas conflitantes. Elas, na verdade, são pontos complementares. Em Romanos, no capítulo 15, nos versos 18 a 20, o apóstolo diz assim, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim. Quando ele diz Cristo fez por meio de mim, é lógico que ele já colocou a graça. Ele entende, né, que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele entende que não se trata de habilidade humana, mera e unicamente. Mas ele diz assim, sobre aquelas coisas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Então as palavras, obras, sinais, prodígios, ação do Espírito Santo. Paulo não está se vangloriando de nada. Ele diz assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, verso 20, esforçando-me desse modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Agora, Paulo está dizendo, o esforço de levar o Evangelho, com os recursos da graça que não são meus, com resultados sobrenaturais dos quais eu não posso me gloriar, mas o esforço e a dedicação de cooperar com Cristo, assim como Cristo coopera agindo por meio de mim, Paulo diz, o esforço é meu. Essa responsabilidade eu chamo para mim. E é interessante que Paulo, em momento nenhum, né, vai atropelar a graça de Deus no seu ministério. Pelo contrário. Em 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ele para e diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, nunca ele sozinho. Sempre ele com a graça. Mas um nível de dedicação de quem entende que a graça é digna da melhor resposta da nossa parte. E eu fico realmente muito entristecido em ver pessoas confundindo isso, como se graça fosse simplesmente sinal de que eu e você podemos viver com relapso, com desleixo, porque afinal de contas nenhuma dedicação importa. Eu quero te dizer, faz toda a diferença.
Daqui a pouco nós vamos terminar, né, depois desse argumento do esforço no ministério, mostrando qual é a perspectiva correta de entendermos o lugar do esforço. Mas, para terminar, o mesmo Paulo que se dedicava, né, esperava que a gente também se dedicasse no exercício do ministério, dos dons que nos foram confiados. Em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6 até o 8, ele fala muito de dedicação. Ele diz: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo, e quem exerce misericórdia com alegria. Aqui ele repete, ou pelo menos 3 vezes, se é ministério, dedique ao ministério. O que ensina, dedique ao ensino. O que exorta, com dedicação, dedicação, dedicação no uso dos dons que Deus nos confiou. Porque o dom é uma expressão da graça. A dedicação é a nossa responsabilidade de interagir e corresponder com a graça. Nós lemos em 2 de Pedro, no capítulo 1, né, que ele fala sobre a importância de nós nos dedicarmos com empenho cada vez maior. Por 2 vezes, nós vimos no versículo 5 e no versículo 10 de 2 de Pedro, capítulo 1, ele fala sobre a necessidade de que nós nos esforcemos. E quando chega no capítulo 15, o apóstolo Pedro diz: mas da minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Aqui Pedro também está falando de dedicação e diz: eu vou me esforçar ao máximo, eu vou dar o melhor de mim para que isso possa acontecer. Como nós devemos enxergar essa dedicação, né, de uma maneira que ela não conflite com a graça e com o favor imerecido? Acredito que nós temos um fundamento, e com ele eu quero encerrar essa aula, que ele é importantíssimo. É a diferença a respeito de 2 coisas que são completamente diferentes na doutrina bíblica, mas que na cabeça de muitos crentes da modernidade acabam se misturando, né? Outro dia, uma pessoa, depois de uma pregação minha sobre dedicação, veio tirar satisfação, dizendo: você está errado, você está por fora da revelação de Deus. Olhei para aquele jovem, né, com vontade de dizer para ele: rapaz, eu tenho mais tempo estudando a Bíblia do que você tem de vida, mais tempo andando com Deus do que você tem de vida. Você mal começou e acha que já está nesse lugar de sentar no controle de qualidade do corpo de Cristo, falando as coisas, mas engoli aquilo tudo. Essa é a hora da gente ser maduro. Eu falei: qual a revelação que eu não tenho? Né? Será que você pode me instruir, me ajudar a crescer? Ele olhou para mim e falou assim: você ainda não entendeu o amor incondicional de Deus. Eu falei: então me explique, me ajude a entender. E ele falou assim: nada que você fizer de bom vai fazer com que Deus te ame mais, e nada que você fizer de ruim vai fazer com que Deus te ame menos. Eu não aguentei, não consegui evitar o sarcasmo. Olhei para ele e falei: essa é a grande revelação. Falei: essas coisas já ensinava para o meu filho desde que ele é garoto, e não estava nem falando de Deus, estava falando de mim. Um dia meu filho Israel chega da escola, eu percebi pela linguagem corporal, ele está tremendo feito vara verde, as mãos, os pés, baixa a cabeça, não consegue me encarar. Tinha acabado de chegar na escola naquela época do mês que é para chegar com o boletim das notas escolar. Com toda aquela reação dele, eu já deduzi. Eu falei: meu filho, você está com muito medo de se aproximar e conversar comigo. Por acaso você está com alguma nota vermelha nesse seu boletim? Quando eu falei isso, o olho dele arregalou. Deus te revelou, pai? Eu falei: Deus te revelou nada, querido. Você mesmo, isso chama linguagem corporal, né? E aí eu comecei a tentar falar com ele, até porque é o seguinte, eu já estava esperando a nota vermelha numa matéria. Eu levei ele comigo numa viagem, há alguns dias. As férias tinham acabado, as aulas recém tinham voltado, eu achei que era um período curto, eu não queria ficar longe dele, da família, ele era o único que já estava numa fase, né, um pouquinho mais puxado o ensino, e eu fiz questão de forçar uma semana a mais dele perdendo aula. Quando ele chegou, não deu tempo de recuperar a matéria perdida, já teve uma prova surpresa em cima daquilo, e ele ficou com aquela nota vermelha. Então, assim, eu nem me queixaria do assunto, mas ele está ali com muito medo. E eu tive que ministrar o coração do meu filho. Eu falei: filho, deixa eu explicar uma coisa para você. No sul aqui nós chamamos o garoto de Piá. Falei: Piá, preste atenção. Né? Falei: eu amo você. Ele falou: eu sei. Eu falei: você sabe, mas ainda não entendeu. Eu falei: filho, eu não te amo pelo que você faz. Eu não te amo pela sua performance. Eu te amo por quem você é. Você é meu filho. Eu falei: não importa a sua nota, isso não muda o meu amor por você. Eu olhei nos olhos dele e falei: nada que você fizer de bom vai fazer com que eu te ame mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer com que eu te ame menos. E aquilo tirou um
peso, uma tonelada das costas do menino. Mas ao mesmo tempo que saiu aquele peso que eu estava tentando ajudar, eu vi a expressão do rosto dele mudando. E uma cara meio que de malandro já foi aparecendo. E eu, como pai, já sabia, parece que estava escrito na testa a pergunta que ele estava doido para fazer. Então liberou geral, tipo, se nada que eu faço de bom ou de ruim vai fazer o senhor me amar mais ou menos, por que é que eu vou me comportar? Eu lembro que eu olhei para ele e falei, mas antes de você falar essa bobagem que você está pensando agora, né? Eu falei, eu quero que você saiba uma coisa, se você quiser me agradar, a conversa é outra. Né? Eu falei, um boletim com nota baixa não faz eu te amar menos. Mas um boletim com nota alta me agrada mais. São duas coisas completamente diferentes. E me deixa explicar que são diferentes. O amor incondicional de Deus fala a respeito do nosso valor diante dele, do quanto nós somos importantes para ele, independente da performance. É o valor da nossa pessoa, da nossa essência como seres que ele de fato ama. Agora, a decisão de agradá-lo é o contrário. Fala do valor que ele tem para nós. A nossa decisão de agradá-lo não é porque, através disso, a gente precisa ser valorizado. Não. É a contrapartida. É a gente aqui olhando para o Deus que tem um amor condicional e dizer, mas eu vou mostrar que o Senhor também tem valor para mim, da mesma forma como eu sei que eu tenho valor para você. Então, a disposição de agradar a Deus não tem absolutamente nada a ver com ser amado por Deus. E são doutrinas diferentes. A mesma Bíblia que fala do amor incondicional de Deus tem uma doutrina, porque são muitos versículos que falam a respeito de agradar a Deus. Então Jesus diz em João 8:29, né, falando a respeito do Pai, eu faço tudo o que lhe agrada. Paulo diz em 2 Coríntios 5:9, nós nos esforçamos para lhe ser agradáveis. A palavra de Deus é clara a respeito de uma maneira que eu e você temos de nos conduzir que deve agradar a Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo diz no verso 1, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. E efetivamente o estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais. E diz, nós ensinamos vocês a agradar a Deus, vocês já estão fazendo, mas ele diz, mas dá para melhorar, porque é algo no qual eu e você podemos empenhar dedicação. Agradar a Deus é algo ao qual eu e você devemos nos dedicar. Agora, o que é que nós precisamos entender? Eu olhei para aquele jovem e falei, o amor incondicional de Deus não afeta o seu destino. Sua correspondência com o amor condicional de Deus, sim. Ele, como assim? Eu falei, olha, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Eu falei, Deus amou a todos a ponto de oferecer salvação. Eu falei, todo mundo vai ser salvo? Eu falei, não. A Bíblia diz, é o que nele crê. Então vamos pensar que o que não crê, que não está correspondendo a esse investimento de amor de Deus, ele vai ser salvo? O cara falou, não. Eu falei, então mesmo com amor incondicional da parte de Deus, esse camarada vai para o inferno. É amado incondicionalmente, mas vai se lascar por toda a eternidade, porque não correspondeu com o amor de Deus. Eu falei, então, em vez de ficar falando dessa bobagem, que não importa a maneira que você vive, que isso não afeta o seu destino, falei, engole essa bobagem, essa distorção bíblica que você está falando e aceita o que a Bíblia diz. Quando a gente olha para o plano de Deus, é lógico que Deus deseja que todos se salvem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz, tanto em Atos 10:34, como Romanos 2:11, que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, nem todos podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, verso 8, diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos entender que há uma diferença enorme entre ser amado por Deus e ser agradável a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 28, né, diz que, tendo nós recebido um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. A graça operando na minha e na sua vida não substitui a necessidade de agradar a Deus. Ela nos ajuda e nos empodera para agradar a Deus. É justamente o contrário. Agora, as pessoas ficam criando desculpas para tentar espiritualizar o seu relaxo e a sua falta de dedicação a Deus. Agora, o esforço na vida cristã nunca será para ser mais amado, né? O esforço
é apenas para ser agradável, para interagir com Deus. Não tem a ver com buscar nenhum tipo de mérito, de dignidade através do nosso comportamento, mas com conferir dignidade e valor a Deus e ao Evangelho de Jesus. Quando entendemos isso, nós percebemos que a graça tem muito mais a ver, né, com o empoderamento da nossa dedicação do que, na verdade, ela ser uma espécie de descarte do esforço e da dedicação na vida cristã. Esforço e dedicação não são contrários ou irreconciliáveis com a graça. Eles se misturam com o entendimento correto da graça. Na próxima aula, né, eu quero ampliar um pouco a visão, embora não fale tanto do esforço, nós vamos falar de realização, e o nosso assunto na próxima aula será as boas obras.